conseguimos incrementar um novo ciclo de desenvolvimento socioeconómico, de criação de mais e melhor emprego e de maior rendimento nos Açores. Estes documentos, para além de reforçarem a confiança e estabilidade dessa trajetória, procuram dar continuidade ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo perante os açorianos de todas as nossas ilhas. Nas últimas semanas desenvolvemos um trabalho de auscultação, diálogo e concertação social com todos os parceiros sociais, com o Conselho Económico e Social e com os Conselhos de Ilha. Agora, confiamos à Assembleia Legislativa o exercício de uma das suas competências mais relevantes, ou seja, o de apreciar e decidir sobre os principais instrumentos orçamentais e de planeamento dos Açores para o próximo ano. Contamos, por isso, com todos os partidos aqui representados, sem qualquer exceção, para que, de uma forma construtiva e realista, contribuam para aprofundar e aperfeiçoar estes documentos, porque é sempre possível fazer ainda mais e ainda melhor pelos Açores e para melhorar a vida de todos os açorianos. Os açorianos sabem que podem, hoje e como sempre, contar connosco. Sabemos de onde é que viemos e para onde queremos ir. A nossa motivação é o futuro dos Açores e dos açorianos. Sabemos de onde viemos. Enfrentamos com coragem e determinação uma das maiores crises internacionais que gerou dificuldades para muitos açorianos e até ao limite das nossas competências e dos nossos recursos, tomamos todas as medidas para minimizar os efeitos na região. Sabemos onde estamos. Incitamos uma recuperação a nível económico e social em toda a linha e empreendemos uma retoma cujos resultados são hoje evidenciados e reconhecidos por todos. Hoje, os açorianos dispõem de mais rendimento, a atividade económica gera mais riqueza e cria cada vez mais e melhor emprego. Mas, essencialmente, os açorianos sentem que estamos melhor. Estamos melhor porque nunca houve nos Açores tantos açorianos empregados. Estamos melhor porque nunca nos Açores restou tanto investimento privado a ser concretizado. Estamos melhor porque nunca nos Açores houve tanto investimento externo e nunca houve tantos investidores externos a acreditar e a investir na nossa região. Estamos melhor porque o rendimento dos açorianos nunca foi tão elevado. Estamos melhor porque nunca a região produziu tanto e o seu PIB foi tão alto. Estamos melhor porque nunca houve tantos apoios disponibilizados a quem investe, a quem cria emprego e, essencialmente, a quem precisa de apoio nos momentos de maior adversidade da sua vida. Estamos melhor porque os açorianos souberam enfrentar as adversidades e, com o seu esforço, empreenderam esta retoma. Estamos melhor, essencialmente, pelo mérito, trabalho, competência das açorianas e dos açorianos, das 9 ilhas dos Açores. Que conseguiram com o seu esforço estes resultados. É deles todo o mérito de hoje podermos afirmar que estamos melhor. E, essencialmente, estamos melhor porque os açorianos sentem uma crescente confiança no futuro dos Açores. É este o melhor indicador que podemos ter, a confiança crescente no futuro da nossa região. Neste quadro, o Plano Anual de Investimentos e Orçamento para 2020 pretende dar resposta a novos e grandes desafios que hoje se colocam aos açorianos face à evolução que todos temos vindo a constatar nos últimos anos. É, pois, o momento de fazer a avaliação no caminho percorrido, essencialmente dos resultados obtidos. O Governo definiu como prioridade da atual legislatura a criação de mais emprego mais estável e mais bem remunerado. Os resultados estão à vista de todos. Hoje, a população empregada nos Açores, 116.373 açorianos empregados, é a mais elevada de sempre, desde que há estatísticas, há 34 anos. Nunca houve tantos açorianos empregados. Os Açores têm hoje mais 8.442 empregos do que quando iniciámos esta legislatura há 3 anos. E foram criados mais 16.509 novos postos de trabalho desde o início da legislatura anterior. Considerando a escala da nossa economia e da nossa região, a criação de 16.509 novos empregos dá uma resposta
definitiva, objetiva e sem qualquer margem para dúvidas a quem no passado questionou a eficácia e os resultados da Agenda Açoriana para a Competitividade Empresarial e Criação de Emprego, com a qual, através da implementação de 62 medidas concretas, empreendemos uma estratégia e concretizamos uma política ativa de apoio à criação de emprego, contribuindo decisivamente para estes resultados. Segundo os dados revelados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística, só este ano os Açores criaram, em termos líquidos, mais 5.700 novos empregos. Conseguiram absorver os mais 4.600 açorianos que integraram este ano o mercado de trabalho. A redução do desemprego jovem foi outra das prioridades cujos resultados estão à vista de todos, com sendo reduzido no último ano em 31% a taxa de desemprego. Para além deste aumento muito significativo do emprego, é de assinalar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade do emprego que se registra nos Açores. O crescimento do emprego é estrutural e transversal a todos os setores de atividade, sem destacar o crescimento do emprego no setor primário e particularmente no setor secundário, mais 14%, o que, ao contrário do que se podia parecer, demonstra que o setor terciário é aquele que mantém um nível de emprego mais estável. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, também, os empregados por conta de outrem com contrato sem termo, ou seja, que já estão nos quadros, aumentaram 7% no último ano, representando já 77% do total do emprego. Para este crescimento tem contribuído, sem dúvida, não só o trabalho desenvolvido pela Inspeção Regional de Trabalho, bem como as medidas de apoio às empresas disponibilizadas pelo Governo dos Açores, que foram determinantes no aumento exponencial 411% da celebração de contratos sem termo com apoio nesta legislatura face à anterior. Mas estes dados significam também que a nossa trajetória consistente de criação de emprego e redução de desemprego tem sido executada e concretizada em simultâneo com a redução de açorianos inseridos nas medidas de inserção socioprofissional. De acordo com os últimos dados, hoje existem nos Açores menos 2.877 açorianos em programas ocupacionais do que no início desta legislatura há 3 anos. Trata-se de uma redução para metade, ficando assim, mais uma vez comprovado, que a criação de emprego nos Açores não tem origem em programas ocupacionais, mas sim no efetivo crescimento económico consistente e sustentado da nossa região. Temos hoje mais 8.442 açorianos empregados e menos 2.877 açorianos em programas ocupacionais do que no início desta legislatura. Estes resultados são consequência do empenhamento e do grande esforço que o Governo dos Açores desenvolveu em conjunto com as empresas e com os trabalhadores açorianos. Estes resultados revelam que estamos a seguir um caminho seguro. Estes resultados revelam que estamos todos, em conjunto, a conseguir cumprir os nossos objetivos, criando mais emprego, emprego mais estável, reduzindo o desemprego jovem e criando emprego transversal a todos os setores de atividade. Em termos de resultados, a economia açoriana também revela um bom desempenho. Nos últimos 4 anos, o Produto Interno Bruto em termos reais, indicador que mede a evolução da produção e riqueza de cada região, aumentou 2,5% em média anual nos Açores, valor superior ao restante do país, que foi de 2,1%. Isto é, nos últimos 4 anos, o crescimento económico dos Açores foi superior ao verificado no país em termos reais. Nos últimos 2 anos, o volume de produção da economia açoriana já ultrapassou os 4.000 milhões de euros. Os Açores são a única região do país que este século, ou seja, nos últimos 17 anos, registraram uma convergência em termos económicos medido pelo valor da produção PIB com a União Europeia, ou seja, os Açores são a única região do país que cresceu este século acima da média da União Europeia. O rendimento disponível bruto por açoriano, 12.466 euros, é também superior à média nacional, ou seja, cada açoriana tem, em média, um rendimento disponível superior em 380 euros ao que se verifica no país e em 699 euros maior que o rendimento disponível por cada madeirense, tendo o rendimento disponível bruto por açoriano aumentado 54% este século,
acima de todas as regiões do país, que registraram um crescimento de 42%. Para o crescimento económico é essencial a dinâmica do investimento privado e a confiança dos investidores. Neste contexto, os resultados e a dinâmica do investimento das empresas superam qualquer valor que se tenha registrado alguma vez nos Açores. Efetivamente, foram já apresentados no âmbito dos sistemas de incentivos ao investimento empresarial mais de 1.270 novos projetos de investimento privado, que representam um investimento superior a 535 milhões de euros e que irão gerar mais de 2.900 novos postos de trabalho. É a maior dinâmica de investimento privado alguma vez registada nos Açores, ainda mais relevante quando 80% deste investimento se destina ao fomento da base económica de exportação. A consolidação do crescimento económico também se concretiza com os resultados da execução do investimento público regional. Neste contexto, os resultados também contribuem para esse crescimento. Objetivamente, o investimento público previsto no Plano de Investimentos da região do último ano registrou um aumento de 52 milhões de euros face ao executado no ano anterior, ou seja, no último ano, o investimento público executado efetivamente nos Açores cresceu 14%, potenciando ainda mais o crescimento económico. E para o bom momento da nossa economia, contribuíram também os resultados das nossas exportações. Só este ano, nos primeiros 9 meses, as nossas exportações aumentaram 29% e as importações reduziram 34%, melhorando o saldo da nossa balança comercial em 94%, fruto também da aposta que fizemos na valorização dos nossos produtos. Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, quando iniciámos o debate do Orçamento e do Plano, é posto também um momento de prestar contas, de apresentar os resultados do nosso trabalho, do trabalho de todos os açorianos de Santa Maria ao Corvo, que possibilitaram termos hoje, nos Açores, o maior número de açorianos empregados, desde que há estatísticas de emprego há 34 anos. Um crescimento da economia acima da média nacional no conjunto dos últimos 4 anos. O maior volume de investimento privado desde sempre registrado nos Açores. Um crescimento do investimento público executado, um aumento das nossas exportações e a redução das importações. E, essencialmente, um aumento significativo do rendimento disponível das nossas famílias. São estes os resultados que apresentamos. E temos muito orgulho em dizê-lo. Incorporam essencialmente todo o querer, toda a determinação, toda a coragem e todo o trabalho dos açorianos. O Governo fez o que lhes competia, mas foram os açorianos os principais protagonistas e os responsáveis pela obtenção destes resultados positivos. Encaramos estes resultados não como o ponto de chegada, mas o ponto de partida, para vencer novos desafios, o ponto de partida para muito que ainda há e falta fazer. O que nos motiva não é o que já fizemos, nem os resultados que já alcançamos. O que nos motiva é melhorar ainda mais todos estes indicadores. Que fique muito claro, não há nenhum resultado da nossa ação, nenhum indicador positivo que nos faça diminuir o ímpeto de fazer muito mais e melhor pelos Açores. Os açorianos merecem sempre que façamos cada vez mais e melhor. É essa a nossa motivação, é essa a nossa missão. É necessário continuar a reforçar o trabalho que temos desenvolvido, para que o mercado tenha a capacidade de absorver ainda todos aqueles que até hoje ainda não conseguiram emprego, que não conseguiram um emprego estável. Assim, o desemprego jovem de longa duração, bem como a aproximação das competências e qualificações dos desempregados às necessidades do mercado de trabalho, é um desafio que ainda precisamos continuar a desenvolver. No caso específico do desemprego jovem, temos vindo a verificar um enorme esforço com a implementação de novos incentivos à contratação de jovens, com a valorização de apoio e contínuo desenvolvimento de estágios, medidas de qualificação e ação de reconversão, visando a transição, promoção e integração de jovens no mercado de trabalho. Neste particular, gostaria de realçar o sucesso da medida estagiária e do Programa de Inserção e Integração de Estagiários PIE, que já assegurou uma taxa de empregabilidade de 75% de jovens abrangidos
e que, por serem medidas bem-sucedidas, as vamos reforçar no próximo ano. A remuneração mensal do estagiário aumentará em 113 euros por mês, o que corresponderá a um aumento da remuneração anual dos jovens estagiários em mais 1.361 euros no próximo ano e de um aumento de 514 euros de remuneração dos jovens estagiários no âmbito de Estagiário T Inovar. Só através do aumento das remunerações do Estagiário Inovar e Prosa, vamos assegurar no próximo ano um aumento superior a 2 milhões de euros dos rendimentos dos jovens que iniciam a sua vida profissional e dos beneficiários destes programas. Entendemos também fortalecer ainda mais a execução das políticas capazes de aumentar as condições de empregabilidade dos açorianos, independentemente da sua idade, percurso de vida, habilitações académicas ou competências. Para que não deixemos ninguém para trás, vamos implementar mais uma medida inovadora, o Move Emprego, que irá contribuir para a mobilidade interna de recursos humanos, a coesão territorial e o aumento da competitividade das empresas em todas as ilhas. A iniciativa prevê um apoio financeiro à deslocação e à fixação que pode ser majorado perante critérios como a idade ou a qualificação dos potenciais beneficiários. Assim, estamos a incentivar uma maior aproximação dos mercados de trabalho de cada ilha e a dar uma resposta à falta de trabalhadores que já se sentem em muitas ilhas devido ao aumento do emprego que se tem registrado. Relativamente à formação e qualificação dos açorianos, o Governo dos Açores vai reforçar a aposta na formação e qualificação dos açorianos que se encontram já empregados, duplicando o investimento na qualificação destes ativos de forma que possam corresponder às novas exigências do mercado. Num curto espaço de tempo, este ano e no próximo, vamos assegurar que 12.300 açorianos empregados tenham novas qualificações no investimento superior a 3 milhões de euros a executar até ao final do próximo ano. A execução desta medida representa a sinalização de uma nova prioridade no âmbito da nova etapa de desenvolvimento dos Açores. No fundo, espalha um dinamismo do mercado de trabalho e o bom desempenho da economia açoriana. E é por isso que ambicionamos, como está previsto, reduzir a taxa de desemprego para 5,8% em 2020. No próximo ano, as famílias açorianas com menores rendimentos verão reforçados o seu rendimento disponível e, por consequência, o seu poder de compra, através do aumento de salário mínimo, que passará para 666,75 euros. É um aumento significativo, cerca de 514 euros no ano, o que acresce ao aumento de mais de 1.400 euros que beneficiaram nos últimos 4 anos. Além do aumento do rendimento dos trabalhadores, cumprimos este ano o compromisso que assumimos, tendo sido autorizada a abertura de 1.715 concursos para a administração pública nos últimos 2 anos. De referir que temos perseguido o recrutamento de jovens quadros de nível superior, verificando-se um aumento de 58,2% só na carreira de técnico superior. No próximo ano, iremos também proceder a uma regularização extraordinária destinada a integrar nos quadros da administração pública os trabalhadores que estejam contratados a termo certo ou em regime de prestação de serviço há mais de 2 anos. Já no que diz respeito à reforma da administração, estão a ser desenvolvidos esforços para torná-la mais moderna e eficiente ao serviço dos cidadãos e das empresas, visando procedimentos administrativos simplificados e céleres. Nesse sentido, prevê-se no próximo ano o início da operacionalização do Plano Estratégico de Modernização e Reforma da Administração Pública, que contempla no seu arranque 16 medidas consubstanciadas em 35 ações para uma ambicionada transformação digital da administração pública dos Açores. No próximo ano será também lançado o projeto Incuba Açores, envolvendo a Universidade dos Açores e a sociedade civil e as empresas, tendo em vista o desenho de serviços públicos a prestar aos açorianos. Uma autonomia mais participada é uma autonomia mais forte. Para 2020, podemos confirmar que vamos aumentar a dotação do orçamento participativo dos Açores de 1 milhão de euros para 1.200.000. O Governo dos Açores prioriza também para o próximo ano o reforço da competitividade da economia açoriana, particularmente no que concerne aos incentivos ao investimento privado, ao fomento das exportações, à dinamização de uma cultura empreendedora e orientada para a inovação e estímulo à economia digital, que valorize o capital humano, tecnológico, empresarial e social, constitui o eixo prioritário do nosso desenvolvimento. Nesse campo, e para além das várias parcerias estabelecidas a nível regional, nacional e internacional, no sentido de potenciar todo o ecossistema de inovação e empreendedorismo dos Açores, vamos alargar a rede de incubadoras da região,
o que já apoia o início de atividade de mais de 180 startups açorianas, que representam essencialmente o início da atividade empresarial de centenas de jovens qualificados e empreendedores na nossa região. A par destas medidas estruturantes visando o fomento do empreendedorismo, o Governo dos Açores tem desenvolvido novas medidas de incentivo às empresas para a inovação e para o apoio às novas empresas startup. No próximo ano, para consolidar esse objetivo, vamos incrementar o apoio às empresas através de medidas como o VAL PME Digital, a plataforma Rede Digital de Empresas, o VAL Exportar Açores e o VAL Incubação, alargando, ampliando e diversificando as condições das empresas de modo a reforçarem a sua competitividade, a inovação no mercado cada vez mais global. O reforço da competitividade digital, a inovação empresarial, o apoio às startups e a internacionalização da economia açoriana constituem uma nova etapa do ciclo de desenvolvimento económico que tem sido potenciado pelo facto de termos uma estrutura fiscal substancialmente mais favorável às empresas e aos trabalhadores do que aquela que se verifica nas outras regiões do nosso país, bem como o sistema de incentivos ao investimento empresarial, que é o mais abrangente e generoso que há no contexto europeu. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o Orçamento e o Plano para 2020 é um contributo criativo, inovador, inconformado e eficaz para vencer os grandes e novos desafios que se colocam à região. O Plano e Orçamento para 2020 é um instrumento de trabalho de quem acredita muito nos Açores e nos açorianos. Assente no cumprimento dos compromissos assumidos, mas consciente do mundo que ainda falta fazer. Apresentamos estes documentos para que todos possam refletir, debater, aperfeiçoar e contribuir para que no fim desta semana possamos ter um plano e um orçamento ainda melhor a favor dos Açores e dos açorianos. Fomentar o crescimento, o investimento público, o apoio às empresas açorianas e o aumento do rendimento disponível das famílias num contexto de contas públicas sólidas e sustentáveis constituem prioridade destes documentos. A sustentabilidade financeira e orçamental da nossa região constitui um pilar essencial da nossa ação e o principal património que queremos legar às gerações futuras. Não fazer mais do que podermos assumir, não assumir hoje responsabilidades que põem em causa ou condicionem os recursos disponíveis no futuro, são objetivos que cumprimos com rigor, responsabilidade e determinação. Efetivamente, de acordo com os dados mais recentes, o valor da dívida pública regional, que engloba todo o perímetro da consolidação da administração direta e indireta em empresas públicas, é de apenas 41,8% do produto interno bruto dos Açores, o que representa metade do que se verifica no conjunto dos países da União Europeia, 80% do PIB, duas vezes e meia menos do que a Madeira, 100% do PIB, e 3 vezes menos do que o país, 122% do PIB. Por outras palavras, e de forma mais simplificadas, são necessários apenas menos de 5 meses de produção regional para liquidar o total da nossa dívida pública, enquanto a Europa precisa de produzir durante 10 meses para pagar a sua dívida pública, a Madeira precisa produzir durante 1 ano e o país precisa de 15 meses do seu produto para pagar a sua dívida pública. A nossa sustentabilidade futura tem, pois, o dobro das garantias face ao que produzimos do que aquela que pode ser dada para a média dos países da União Europeia. E este é, sem dúvida, o maior contributo que podemos dar às gerações futuras para construir o futuro da nossa região sem condicionantes. Esta realidade foi confirmada recentemente pelos mercados financeiros internacionais, que olham para os Açores como um investimento seguro e confiável, como comprova as recentes emissões obrigacionistas dos Açores, operações que tiveram grande sucesso, que reforçam ainda mais a confiança e a credibilidade dos investidores internacionais nas finanças dos Açores. O rating e a avaliação positiva das agências de notação financeira contribuíram para o grande sucesso dessas emissões obrigacionistas, que obteram taxas fixas de 1% a 10 anos e de 0,4% também fixa a 8 anos, que permitiram aos Açores poupanças muito significativas.
Desta forma, conseguimos canalizar ainda mais recursos para o investimento público em prol do nosso desenvolvimento. Contemplando um investimento público de 816 milhões de euros, dos quais 558 são da responsabilidade direta do Governo dos Açores, o plano anual que vos apresentamos prevê para o próximo ano um crescimento do investimento total de cerca de 51 milhões de euros e um aumento do investimento direto no valor de 44 milhões de euros, que face ao ano anterior representam um acréscimo de 8,7%. O crescimento do investimento público é uma prioridade, podendo anunciar que no último ano o investimento público direto efetivamente executado aumentou 51 milhões de euros face à execução do ano anterior, o que representou um crescimento de 14%, tendo a taxa de execução do investimento no último ano atingido os 84%, o que evidencia uma elevada capacidade de execução do planeado. Os novos aumentos previstos para 2020 concretizam a nossa estratégia, através do reforço da política de transporte, de incremento do financiamento do Serviço Regional de Saúde, bem como do aumento das verbas para o desenvolvimento empresarial, para o turismo, para o emprego, para a inovação e para as pescas. A proposta do plano para 2020 procura assegurar as condições para que se concretizem os objetivos fundamentais definidos pelo Executivo. Fomentar o crescimento económico e o emprego, que absorve 50% do valor global do investimento. Melhorar a sustentabilidade e a utilização dos recursos e das redes de território, que absorve 30%, e reforçar a qualificação e a qualidade de vida e a igualdade de oportunidades, que tem a dotação de 20% do total de investimento, são as nossas prioridades. São essas as nossas opções que contribuem para a consolidação do crescimento económico, do emprego e da coesão social na nossa região. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. O orçamento para 2020 que vos apresentamos mantém a despesa de funcionamento e a despesa corrente estável, sem aumentos face às dotações revistas deste ano. Apesar da proposta de orçamento acomodar um aumento de 15 milhões de euros no rendimento das famílias, através do incremento dos vencimentos resultantes do congelamento das progressões dos funcionários públicos, dos efeitos da recuperação da contagem do tempo de serviço dos professores e do revestimento e integração nos quadros da administração pública dos funcionários contratados a termo e em prestação de serviço, este esforço orçamental é totalmente compensado pela redução de custos de financiamento da dívida pública, menos 9 milhões de euros, e de poupanças de 6 milhões nos consumos intermédios de funcionamento da administração regional. Com esta poupança, conseguimos canalizar o aumento das receitas previstas para o próximo ano para financiar o crescimento do investimento público e para o reforço do financiamento do Serviço Regional de Saúde. Este orçamento reforça também a autonomia financeira da região, tendo em conta que a receita própria da região já é superior às nossas despesas de funcionamento e reduz a dependência relativa aos fundos comunitários no financiamento do investimento público. Este orçamento permite aumentar em 26 milhões de euros o financiamento real do Serviço Regional de Saúde face a 2018 e consegue assegurar e acomodar o esforço financeiro de capitalização da SATA sem afetar a estabilidade dos restantes investimentos públicos. Este orçamento assegura um forte crescimento do rendimento disponível das famílias açorianas através da recuperação de rendimentos, vencimentos e do crescimento de todos os apoios e rendimentos indexados ao salário mínimo, que aumenta este ano. Este orçamento assegura o aumento do rendimento real dos nossos idosos, facilita e simplifica o apoio na aquisição de medicamentos pelos nossos idosos, contribui decisivamente para a melhoria das refeições escolares e amplia o apoio à habitação, assegurando ao mesmo tempo um crescimento de 10% dos recursos disponíveis para apoiar o investimento privado e o aproveitamento integral dos fundos comunitários. O Orçamento dos Açores assume também, a partir de janeiro, a totalidade dos financiamentos bancários contraídos pelos hospitais, libertando-os deste encargo e assim permitindo reforçar o financiamento do Serviço Regional de Saúde. Importa, no entanto, fazer duas clarificações essenciais para desfazer dois equívocos à análise destes documentos. Primeiro, a despesa de funcionamento da administração regional assenta essencialmente nas despesas com a saúde e educação dos açorianos. 70%, ou seja, mais de 2/3 da despesa de funcionamento é despesa com o Serviço Regional de Saúde e com o funcionamento das nossas escolas, incluindo salários de todos os profissionais que trabalham na saúde e na educação. Para este Governo, não são despesas que possam ser cortadas, nem custos passíveis de reduzir. Para este Governo,
a saúde e a educação constituem um investimento fundamental, um investimento essencial para que os nossos jovens tenham um melhor futuro e para que possamos disponibilizar cada vez melhor cuidados de saúde a todos. Rejeitamos totalmente as propostas de quem considera estes encargos, como as despesas de funcionamento, como não reprodutivos e passíveis de serem reduzidos. Para este Governo, ninguém deixará de ter os devidos cuidados de saúde por questões orçamentais. A saúde dos açorianos é o investimento mais precioso, o direito mais fundamental de todos os açorianos, independentemente dos seus rendimentos. O segundo equívoco é assumir que a receita fiscal dos Açores resulta necessariamente dos impostos cobrados e pagos pelos açorianos, e que o aumento da receita fiscal deriva de mais impostos pagos pelos açorianos. Ora, cerca da metade da receita fiscal da região advém do IVA, sendo que a receita do IVA da região não tem nada a ver, mesmo nada a ver com o valor do IVA pago pelos açorianos, mas sim constitui uma transferência do Estado com base numa percentagem do IVA cobrado em todo o país no ano anterior, ponderado pela variação prevista dessa receita no Orçamento de Estado do ano seguinte. Em 2020, do aumento da receita fiscal de 36 milhões de euros, 30 milhões de euros resultam do IVA, ou seja, 84% do aumento da receita fiscal não foi cobrada aos açorianos e não resulta, ao contrário do que alguns querem fazer crer, do aumento de pagamento de impostos pelos açorianos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o Plano de Orçamento para 2020 incorpora um vasto conjunto de números, estatísticas e indicadores que quantificam as políticas, o enquadramento macroeconómico e as dotações orçamentais, que transforma, por vezes, estes debates num árido, frio e, por vezes, imperceptível debitar de números. Não é a essência e a razão de ser deste plano de orçamento. Este plano de orçamento foi elaborado para as pessoas. Tem um único destinatário, as açorianas e os açorianos, e um único objetivo principal, resolver os problemas que ainda estão por resolver os açorianos. Os açorianos não se reduzem a números e a estatísticas, por melhor e mais positivos que elas sejam. São vivências que importa, mas são os açorianos, vivências que importa dar mais qualidade. São futuro que importa dar mais confiança. São vidas que importa sempre melhorar. O que queremos dar aos açorianos com este plano de orçamento são respostas efetivas aos seus problemas. É dar resposta a quem espera por uma cirurgia como a Dona Bernardina. É dar resposta a quem deseja aumentar o rendimento das suas pensões como o Sr. Guilherme. É dar resposta a quem precisa de mais apoio na aquisição de medicamentos como o Sr. Raul. É dar resposta a quem ainda não tem médico de família como a Dona Conceição. É dar resposta a quem ainda não tem emprego como a Dona Alexandra. É dar resposta a quem terminou o curso e quer iniciar a sua vida profissional na nossa terra através de estagiar como o Carlos. É dar resposta a quem pretende medidas de apoio que incentivam a efetivação no quadro da empresa onde trabalha, como a Joana. É dar resposta a quem precisa de reforçar as suas qualificações e habilitações académicas para reentrar no mercado de trabalho, como a Dona Fátima. É dar resposta a quem quer investir para ampliar a sua empresa, criando mais emprego, como o Sr. João. É dar resposta a quem deseja ver aumentado o seu salário mínimo, como o Rui. É dar resposta a quem anseia ser integrado no quadro da administração pública depois de mais de 2 anos de contrato a prazo, como a Paula. É dar resposta a quem anseia pelo regresso à sua terra do seu filho após concluir a universidade, como o Sr. Fernando. É dar resposta a quem pretende ter uma melhor habitação, como a Luísa. É dar resposta a quem deseja melhores refeições escolares na sua escola, como a Rosa. É dar resposta ao jovem que quer instalar a sua primeira exploração agrícola, como o António.
É dar resposta a quem pretende desenvolver a sua empresa startup com o apoio de incubadoras de empresas como o Miguel. É dar resposta a quem deseja uma maior preocupação com a atuação contra as alterações climáticas e maior preocupação ambiental como a Clara. São estas e muitas outras respostas que pretendemos dar com este plano e orçamento. Uma resposta que pretendemos dar a cada açoriano, a cada vez mais açorianos, de Santa Maria ao Corvo, aos açorianos que ainda enfrentam problemas, aos açorianos que aspiram por uma vida melhor. São eles a causa da nossa ambição, uns Açores cada vez melhores. É por eles que trabalhamos, que lutamos, que enfrentamos adversidades, que reivindicamos, que nos colocamos de alma e coração ao serviço da nossa terra. Conseguiremos resolver todos os problemas e satisfazer todas as pretensões? Não. Isso nunca ninguém irá conseguir. Mas tudo faremos, dando todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso entusiasmo, para que ao fim de cada dia mais açorianos digam que valeu a pena e cada vez mais açorianos sintam que vale a pena acreditar nos Açores. É esta a nossa luta, no limite dos nossos recursos e das nossas competências. É esta a nossa inquietação permanente. Reforçando cada vez mais o clima de confiança que se vive na região. Uma confiança justificada pelo percurso que temos vindo a fazer com os açorianos, tendo sempre em vista o crescente desenvolvimento sustentado e sustentável da nossa região. É esta a nossa ambição, a satisfação pelos resultados conseguidos e a determinação para a resolução dos problemas que ainda falta resolver, com a total disponibilidade para apoiar de todas as formas as propostas que melhorem a qualidade de vida das açorianas e dos açorianos. Assim se constrói o futuro dos Açores, assim se serve os açorianos.